Saudações, jogadores! Eu sou o Sensei, você está no canal RPG Challengers. E você pode ser o maior herói do mundo, ter uma espada lendária, ter um plano perfeito, mas no final tudo pode ser destruído por uma bolinha numerada. Hoje você vai descobrir como os dados decidem quem vive, quem morre e quem escorrega numa casca de banana no RPG. Também vamos falar sobre os sistemas de RPG. Então, chega de papo e vamos para a ação. Roda a vinheta. Se você só conhece o dado de 6 lados, prepare-se para um choque cultural. No RPG existem dados de todos os formatos possíveis. Parece até uma coleção de pedras mágicas. Tem dado de 4 lados, 6, 8, 10, 12, 20 e alguns que parecem até artefatos alienígenas. Cada dado é chamado assim: D4, D6, D8, D10, D12, D20. O D é de dado e o número é quantos lados ele tem, né? O dado mais famoso do RPG é o D20. Ele decide quase tudo. Ataques, acertos, erros, mortes, tropeços, vitórias e humilhações. Você rola o dado, soma com o número da sua ficha e o mestre diz se você teve sucesso ou falhou miseravelmente. Cada face do dado é uma probabilidade de acerto ou falha. Vamos observar o D20. Em cada face, 5% de chances, certo? Faz a matemática aí. No RPG, um número pode transformar você num herói ou num meme eterno da mesa. Meu grupo sabe bem do que eu estou falando. Certos acertos nunca serão esquecidos, certas falhas também não. Agora nós vamos entender como funcionam os dados, os testes e a lógica da sorte no RPG. Sempre que você tenta fazer algo com alguma dificuldade no jogo, o mestre pede um teste. Exemplo, escalar um muro, enganar um guarda, acertar um tiro, resistir a um veneno. O mestre pode exigir um fator de dificuldade no teste. Você joga o dado e soma com o seu atributo. Pode ser força, destreza, inteligência, carisma. Se passar da dificuldade exigida, sucesso. Se não passar, bom, prepare um outro personagem em reserva. E existem os momentos mágicos no RPG. O sucesso, que é quando tudo dá certo, e a falha, quando dá errado. E os lendários números extremos, o acerto crítico, o sucesso absurdo, o plano dá certo, o ataque é perfeito, o inimigo se humilha. E a falha crítica, o desastre cinematográfico. Você erra, escorrega, quebra a própria arma e ainda cai sentado num cocô de cachorro que tinha por ali. Cada sistema tem uma maneira de testar e de avaliar essas rolagens críticas, né? Nos testes em geral, alguns sistemas usam o D20, outros o D6, outros o D10 e acreditem, alguns usam o D100. Olha isso aqui. É só bola. É até difícil você ver o número aqui, né, no teste. Mas, enfim, normalmente o que se usam são 2 D10. Um para a dezena, o outro para a unidade, tá? E os dados decidem, o RPG não perdoa. Agora vamos usar o famoso D&D para simular um teste. Se a dificuldade imposta pelo mestre pelo sucesso no teste é 12, para ser bem sucedido, o atributo ou aprimoramento somado ao resultado do dado tem que ser igual ou superior a 12. Exemplo, atributo agilidade 5. Eu vou precisar de no mínimo 7 na rolagem. Aí o mestre diz, você vai tentar pular o abismo? Tá escuro, então a dificuldade é 12. Aí o jogador, eu sou ágil, vai dar certo. Rola o dado, você tirou 2. Mas eu tenho agilidade mais 5. Beleza, 5 mais 2, 7, você falhou. Então você caiu no abismo de forma estilosa, né? Fazendo 1000 piruetas antes de se espatifar no chão, né? Digamos que a rolagem dele fosse 7. Ele passaria no teste. 7 mais 5, 12. Se fosse 20, acerto crítico, ele não só passaria, como faria uma aterrissagem épica do outro lado, achando um mapa para sair da floresta. Se fosse 1, falha crítica. Ele não só não chegaria do outro lado, como bateria com a cara na borda e perderia os dentes da frente.
antes de cair no abismo. Sem os dados, o RPG seria só improviso. Com os dados, ele vira um jogo de tensão. Os dados incorporam o fator sorte ao jogo. Você nunca sabe se o seu plano genial vai dar certo, ou se vai virar uma tragédia histórica. É por isso que cada rolagem de dado prende a respiração da mesa. Ela pode ser seguida por comemorações histéricas ou um monte de palavrões. Isso além do fato de alguns jogadores meio, como direi delicadamente, sem noção talvez, né? Tentarem fazer coisas assim absurdamente impossíveis. O mestre pode pedir um teste avaliando qual a possibilidade daquela loucura acontecer. Por exemplo, no sistema Challenger, um teste difícil diminui 3 pontos no atributo. Se for muito difícil, 6 pontos. Se for extremamente difícil, o mestre deve calcular quais as chances de sucesso e definir os números a serem conseguidos no resultado da rolagem. Se ele definiu que as chances de sucesso são de 20%, escolha 4 números no D20, 5%, né, para cada face do dado. Se as chances são de 10%, escolha 2 números no D20, ou até um número no D10, pode ser, por que não? Se definiu que é muito fácil, 90% de chances de acerto, escolha 2 números para não cair e role o D20. E que a sorte lhe favoreça. Ou não. Um sistema mundialmente famoso é o Storyteller, onde os testes são definidos pelos dados de 10 faces, os D10. Nesse sistema, os atributos podem ter no máximo 5 pontos e serão somados com as habilidades com o mesmo valor máximo. Esses pontos definem o número de dados D10 que o jogador vai usar para o teste. A quantidade de dados usadas recebe o nome de pool. Não é pool não, tá, gente? Pool. Ou parada de dados. Exemplo, o mestre propõe um teste de atenção. O jogador tem 2 pontos no atributo percepção e 3 pontos na habilidade prontidão. Então ele usará 5 dados no teste. O mestre define que a dificuldade é fator 8. Pode chegar até a 10, tá? Mas se definiu que é 8. Se for esse o caso, nos 5 dados usados na sua parada, o jogador precisa ter um número maior de sucessos, ou seja, 8 ou acima do que de fracassos. Ele tem que ter, então, pelo menos 3 sucessos para passar no teste. Com menos de 3 sucessos, a ação proposta pelo jogador pode até acontecer, mas sem proporcionar o resultado esperado. Vai depender da decisão do mestre. Bom, acho que agora você já entendeu. No RPG, até os deuses se ajoelham diante dos dados. Mas de onde é que vêm as regras que mandam nesses dados? E por que existem tantos sistemas diferentes? A seguir a gente vai falar dos sistemas de RPG. Mas agora me fala uma coisa. Está curtindo o nosso conteúdo? Se você está gostando, já deixa o like aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. É importante ativar o sininho, porque vai ter brinde aqui no canal. Mas os brindes só vão estar disponíveis por um certo período. Valeu? Então, imagine um RPG sem regras. O jogador diz que mata o dragão com um tapa. O outro diz que é imortal. O mestre chora no canto. Agora você vai descobrir a única coisa que impede o RPG de virar uma briga de bar. O sistema. O sistema é um conjunto de regras que diz o que você pode fazer, como faz e o que acontece quando você tenta fazer aquilo que você disse que quer fazer. Cada sistema tem um livro onde essas regras são detalhadamente descritas. Ele define como funcionam os atributos, os dados, os combates, as magias, os poderes, os tiros, os socos, tapas e pontapés e os acertos e falhas históricas no seu grupo. Eu vou contar uma história, então. Vou contar a história da cuspida na mão. O jogador estava numa luta. Aí o mestre fala, você vê que o cara vai te acertar um tapa, você faz o quê? Eu cuspo na mão dele. Rola o dado. Acerto crítico. Foi aquela cuspida certeira na mão, aquela cuspida carregada na mão que veio na cara dele. Né? Então, esquiva, né, filho? Resumindo, o sistema é a constituição do universo do jogo. Sem sistema, tudo vira argumento. Com sistema, aí vira jogo.
A gente confunde sistema com cenário. Então, vamos simplificar. Sistema é como o jogo funciona. Cenário é onde a história acontece. Dá para usar o mesmo sistema em vários cenários diferentes, com pequenas adaptações. Normalmente, em jogos de RPG, o cenário é representado por um mundo ou uma realidade onde a aventura vai se desenrolar. Cada detalhe desse mundo é descrito em um livro, onde será definido tudo o que existe naquela realidade. As formas de vida, geografia, cultura, religiões, política, nível de desenvolvimento intelectual das sociedades, e é isso aí. Existem sistemas simples que você aprende em 10 minutos, e existem sistemas tão complexos que você começa a estudar numa vida e termina na outra reencarnação. Sistema simples é rápido, narrativo e é fácil para iniciantes. Esses sistemas normalmente eles têm uma página de regras. É perfeito para improviso e sessões curtas. O sistema complexo tem regras, muitas regras, detalhes, estratégia, planilhas, muitas classes, talentos, magias, e a construção de personagem é profunda e cheia de combinações. Nenhum é melhor que o outro, são só diferentes estilos de sofrimento, quer dizer, diferentes formas de jogar. Tá? Eu sugiro que você experimente todos eles e decida qual é o que você gosta mais. Nos dias de hoje, na internet, existe muito material de apoio para a criação de cenários dos mais variados para os principais sistemas existentes. E aqui no canal a gente vai tentar falar de todos eles, D&D, GURPS, Storyteller, Tormenta e o Challenger, né, que é o sistema da casa, claro. Eu vou citar aqui os 3 principais modelos de cenários geralmente utilizados. Tá? São fantasia medieval, terror contemporâneo e futurista, que pode ser cyberpunk, espacial ou apocalíptico. Né? Aliás, eu e meu grupo estávamos jogando um apocalíptico muito legal. Existem alguns sistemas que servem para qualquer tipo de história, são sistemas genéricos. E você pode usar um sistema genérico para jogar num castelo medieval, numa nave espacial ou numa padaria assombrada. Errado não está. Okay? E existem outros sistemas criados para um tipo específico de jogo. Mesma coisa, fantasia, terror, ficção. Sistema específico é tipo uma roupa sob medida. O sistema genérico é tipo um moletom, serve para qualquer coisa. Você pode ir numa festa, você pode ir no mercado, você entendeu, né? E por que existem tantos sistemas diferentes? Porque cada grupo gosta de um estilo de jogo. Tem gente que gosta de jogo rápido, tem gente que gosta de cálculo, tem gente que gosta de drama, e tem gente que só quer explodir coisas. E a indústria percebeu isso e criou o sistema para todo tipo de doido. Basicamente, o que vai diferenciar os sistemas são os testes e a maneira de criação de personagens. Tá, Sensei, o que todo sistema de RPG precisa ter? Sem exceção, 4 coisas básicas. Um jeito de criar personagens, um jeito de fazer e avaliar os testes, um jeito de resolver o combate e um jeito de evoluir o personagem. Se tiver isso, já dá para rolar um RPG e perder a noção do tempo. Agora, você já entende o que é um sistema de RPG. Mas entre todos os sistemas, teve um que virou lenda. Mito e porta de entrada para milhões de jogadores. No próximo vídeo, começa a saga de um gigante chamado D&D. E se você está gostando do conteúdo, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem episódio novo, e ativando o sininho você não perde o material de apoio que a gente vai disponibilizar, beleza? A gente hoje vai ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço, mas antes de desconectar, fiquem ligados no recado que o Carlinhos vai dar. Grande abraço. No próximo vídeo você vai conhecer a origem do RPG moderno, como tudo começou, e por que o nome Dungeons & Dragons mudou a história dos jogos de mesa para sempre. A gente também vai disponibilizar mais material de apoio para deixar seus jogos ainda melhores. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. E hoje tem até cena pós-créditos. Abraço digital
e até a próxima aventura. Pessoal, ceninha pós-créditos. Falando de dados, né? Eu, quando estou indo narrar, eu costumo levar uma dessas caixinhas aqui, ó. Como vocês podem ver, tem todos os tipos de dados. E como eu falei, tem dado de todo tipo, ó. Esses aqui, ó, no formato de pedra. Esse aqui, o set completo, tem D100, D60, D24, D16, todos os que existem, todas as possibilidades, tá? Aqui, ó, muito legais, formato de garrafinha. Esse aqui que diz qual parte do corpo foi atingida. E quando eu vou jogar, eu costumo levar esse estojo aqui, ó. E aí eu escolho um set de dados. Olha esses formatos, galera. Olha isso. Esse aqui, ó, no formato de munição, muito legal. E aquele ali, ó, no formato de disco, tem todos os dados aí. É isso. Dado de todo tipo, para todo tipo de narrador, todo tipo de jogador, todo tipo de doido. Grande abraço.